Você tem proximidade com as atividades, as lutas e a organização do MST? Eu já, durante muito tempo, a gente precisa trabalhar diariamente com isso, Breno. Fazer essa interlocução com os movimentos sociais. Não só o MST, há inúmeros movimentos que falam, né, que abordam a luta pela terra, que lutam para reduzir essa desigualdade, a expoliação dos povos do campo. A gente tem, não só no campo da reforma agrária, mas também no campo das comunidades tradicionais. Ou seja, o nosso trabalho, durante muito tempo, foi de interlocução com esses movimentos. Continua a ser de interlocução, mas cada vez os movimentos, pelo menos neste governo, não tiveram espaço nem voz para prosseguir na sua luta do jeito que era feita antes, né? Dentro dos órgãos públicos, demandando que, de fato, né, seu povo, seu público precisava. Isso reduziu drasticamente. Mas isso não quer dizer que os movimentos se enfraqueceram, muito pelo contrário. Eles continuam muito vivos, né? Muito vivos. E continuam ainda... acho que tem um protagonismo importante na organização da sociedade, né? Sozinhos não somos nada, mas quando estamos organizados, como nos movimentos, essa luta passa a ter uma importância, uma relevância. Há estratégias também para demarcar espaços, para fazer com que essa luta ganhe visibilidade. E estamos fazendo, se eu não me engano, este mês, 25 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, né? Amanhã. Interessante. Exatamente amanhã, dia 16 de abril, 25 Exatamente. anos do massacre de Carajás. E como autor, eu tenho sido procurado pelos movimentos. Como servidor, eu era procurado, essa é a minha atividade, recebê-los. E como autor, eu tenho sido procurado também. Eles têm se visto neste romance. Acho isso muito importante. Né? Não só os movimentos sociais da reforma agrária, mas também as comunidades quilombolas, comunidades indígenas. Eles têm se visto nesse livro e têm me procurado. E sempre que é possível, eu atendo aos desejos, né? Aquilo que eles propõem, porque eu acho que esse diálogo é importante. Afinal de contas, muito do que eu aprendi e que está revelado no livro, que aparece no livro, foi graças à história dos povos do campo, né? Eles me possibilitaram dar densidade à história de Torturado. Foi graças às vidas deles, né? E acho que é uma forma do livro voltar também e deles se sentirem representados por essa história. Isso é importante para mim. Não apenas como autor, mas como cidadão, como ser político que eu me sinto, né? Isso é importante que eles se apropriem disso também. Itamar, de alguma maneira, você busca teu caminho para uma literatura engajada, como se dizia nos anos 70, que ajude tanto a denúncia quanto a luta social? Eu acho, Breno, que todos nós somos seres políticos. Todos nós, até aqueles que optam pela neutralidade, que resolvam falar sobre os dilemas da classe média, se pode ou não comprar um celular, se pode ou não comprar um carro, ele está fazendo uma opção política. Então, eu tenho isso muito claro em minha vida, que nós não prescindimos da política. E ser ou não ser um escritor engajado, isso para mim não importa. Eu quero apenas contar histórias. E é claro que as histórias que carregam os dramas que me comovem, que carregam a realidade desse país onde eu vivo, né, a realidade que eu vivo, elas têm um certo fascínio, uma atração. O que eu escrevo sobre o que eu escrevo. E isso de alguma forma, também transparece naquilo que eu escrevo. Né? Acho que não sou o primeiro, não teria também nenhum problema de ser rotulado como um autor engajado. Isso, para mim, não é nenhuma questão
que desabone a literatura, né? Que desabone o meu trabalho, de nenhuma forma. Eu não considero assim. Para alguns isso até pode ser desabonador, mas para mim não. Eu achei tão engraçado que eu vi uma crítica por esses dias, para não dizer que eu não falei de crítica, que o livro é unanimidade, uma crítica que dizia que Torto Arado é o melhor livro de literatura soviética escrito no Brasil nos últimos 3 anos. E eu fiquei bastante lisonjeado. Não que eu tenha saudades da União Soviética, né? nem daquele período da nossa história, mas é porque talvez a força, a luta que o livro tenta representar incomodou a pessoa que fez essa leitura, né? E é bom quando as coisas incomodam, seja para o bem ou para o mal, é bom que elas incomodem mesmo. Eu não vi nenhum problema, achei muito engraçado isso, até de ressuscitarem a União Soviética, que já morta há 30 anos. Você tem tido ou convivido, além desse caso que você citou de um crítico, você tem convivido com algum tipo de reação do conservadorismo, da extrema-direita sobre o teu livro? Sempre. Desde que anunciaram o Prêmio Leia e eu precisei falar com a imprensa de Portugal, estávamos entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais de 2018. Ou seja, imagine, ataque de haters a todo momento, né? Ou seja, isso para mim já é lugar comum. Eu tenho que conviver com isso sempre. E até quando alguém lê o livro e diz que não gostou porque é uma literatura ideológica, a gente já imagina logo o que é que estão chamando por que estão chamando de ideológico. Isso para mim não é nenhum problema não, Breno. É bom que o livro não seja unanimidade, né? E a gente vive num país dividido, de certa forma polarizado, se bem que eu acho que esse termo polarizado não se adequa ao nosso momento político, porque é quase que polarizar entre vida e morte. Quem vai querer estar do lado da morte, né? A polarização, como as pessoas falam para a gente, se traduz nisso. E não é dessa polarização que eu estou falando. Estou dizendo que há pessoas com inclinações mais progressistas, há outras com inclinações conservadoras, que não é o que está aí. Então, o Brasil sempre foi isso, não é diferente. Claro que nesse momento tudo está elevado à máxima potência, né? Então, mas eu fico tranquilo só de imaginar que os livros do Jorge Amado, por exemplo, foram queimados no governo de Getúlio Vargas, né? Na ditadura Vargas. Ou seja, não sou o primeiro a sofrer isso, né? Muitos outros autores de diferentes tempos, de diferentes lugares, passaram pelo mesmo. Então eu preciso ser forte, antes de mais nada.